Boa noite, tudo bom? Bom, a gente começa aqui um episódio, acho que é o terceiro episódio do mês de idade que eu parei de contar porque já passou de 100. Então eu tenho um probleminha e, bom, parei de contar. A gente tá no terceiro episódio agora de maio, hoje é quinta-feira, e eu agradeço muito a sua presença aqui. Eu espero que eu sempre falo em todos os papos. Se a gente falar uma coisinha aqui, uma só, que faça sentido, putz, ganhamos, acho que o meu tempo e o tempo do meu convidado aqui. Eu recebo hoje o Pedro Salomão, e já jogo para você se apresentar, e falar suas primeiras palavras, te perguntando quem é o Pedro Salomão. Os Pedros, né? Hoje. É porque são vários, né? Obrigado, querido, pelo convite. Um super prazer. Você falou que fique um recorte, mesmo que seja pequeno, né? Que cause transformação. Esse é um pouco também, acho que do Pedro Salomão, que mais me interessa. Quando passei a habitar esse espaço, né, do pensamento com livros, com palestras, essa passa a ser passa a ser um desafio, né? Trazer coisas que são relevantes. Eu sou pai, acho que é um ponto de partida, porque as crianças, o Bento e a Maria, Bento com 9, Maria com 6, são, talvez por terem menos filtros do que os adultos, os que mais me ensinam e que ao mesmo tempo mais validam conceitos de comportamento, de convívio, né, que é a minha paixão na escrita, fala sobre o comportamento humano. Sou casado com a Marília, sou empresário, o que também acho que credencia alguns dos pensamentos que precisam sair do papel e ir para a prática. O empreendedorismo não é tão romântico quanto parece. E lidar com ele depois de 20, quase 20 anos, né, empreendendo, você sabe bem, porque também começou Uhum. novo, é um desafio constante que se quase sempre, né, se retroalimenta de dificuldades, né, de amores e de dores. E eu estudei, sou do Rio de Janeiro, o sotaque não engana. Sou um cara que eu estudei minha vida toda, né? Tive uma formação jesuíta, estudei em Santo Inácio, depois na PUC, fiz administração, depois fiz uma pós em sociologia política e cultural, e depois dos negócios comecei a ir para o campo das palestras, quase que organicamente, e das palestras fui para os livros e acabei misturando os livros com as palestras, e hoje tenho esse prazer de trabalhar com pensamento público organizado para tentar ajudar todos nós e também, né, obviamente, me ajudar a entender um pouco esse mundo com tantas transformações. Você falou, a gente tava fazendo uma pré aqui e poucas vezes a gente acabou falando sobre pai, né, e qualidade de tempo. A gente vai falar tudo no papo novamente. É, o meu pai tem uma característica que eu vi em você. Em momentos muito trágicos da vida, né? Putz, o couro tá comendo. Ontem não. Acho que na segunda-feira eu cheguei no escritório, 7h40. 7h20 já tinha uma bomba. Uma bomba nuclear. A minha vontade e o que eu precisava de verdade, e eu consegui fazer isso de noite Uhum. por FaceTime. E aí a gente vai. Eu tenho outro recorte que eu vou fazer aqui contigo também. Mas o meu pai é o tipo de gente, é o tipo de pessoa que só de olhar pro meu pai, tipo, é Ah, como se ele. A alma dele é diferente, né? O karma dele, eu não sei, falta palavras. E a gente conversando aqui, até a forma como você chegou, super simpático, falando com todo mundo. É difícil a gente encontrar pessoas assim. A gente vive num mundo tão acelerado. Como é que a gente faz para se desacelerar? essa aceleração, eu não sei se o mundo. Bom, primeiro, obrigado, né, cara? É muito bom você, de alguma forma, lembrar teu pai, né? Uhum. Essa é uma memória afetiva muito gostosa, assim, né? Talvez isso me coloque num lugar de uma pessoa um pouco mais velha, né? Assim também, né? Mas o pai é sempre, né? Pai e mãe, na maioria absoluta das vezes, são lugares de aconchego, né? É assim, interessante. Eu não sei se o mundo está acelerado ou se a gente ficou tão preocupado em colocar a pressa como inimiga da perfeição que a gente esqueceu que a pressa é inimiga da humanização. Sobretudo é inimiga da humanização. Não dá para você ser um ser humano melhor com pressa.
E, e o apressado, ele precisa ser colocado em contraponto, num extremo oposto ao veloz. A gente precisa de velocidade para os tempos atuais. Se a gente não tiver velocidade cognitiva, para rapidamente trocar de pensamentos, deixar crenças limitantes para trás, substituir por outras novas, né? Se a gente não tiver velocidade emocional para lidar com sentimentos novos, né? Daqui a pouco você abre o jornal e você conhece uma nova patologia que talvez esteja associada ao trabalho. Há pouco tempo atrás a gente conheceu o burnout como uma doença do positivo. Até então, a doença associada ao trabalho exaustivo, ela era uma doença do negativo. A gente deprimia. Agora a gente produz tanto que a gente queima, né? Que é o burnout. Então, se a gente não tivesse velocidade emocional, talvez a gente não conseguisse se adaptar, por exemplo, a uma pandemia. Só que a velocidade é a arte de fazer o tempo sobrar. A pressa é a capacidade de fazer o tempo faltar. O apressado, ele pode ser confundido com o atrasado. São basicamente a mesma pessoa. São aqueles que insistem em fazer o tempo faltar. E aí, quando você fala de viver uma vida mais leve, né, vou tentar trazer um sinônimo, né, Uhum. dessa aura que você falou, como a leveza, se existe um gatilho para a felicidade é o sorriso. E quando a gente está com pressa, a gente não tem sequer tempo para sorrir. Porque a gente desenvolve um amor crônico. Você acha que o carro da frente está andando mais devagar para, né, para te boicotar. Você acha que o botão do elevador, se você apertar mais vezes, vai chegar mais rápido, né? Você vai no banheiro fazer xixi, você aperta a descarga antes de você terminar. Você acha que você vai acelerar, você não vai acelerar o tempo da vida, né? Tem dois sambistas que eu adoro, dois compositores que eu adoro. Um que representa muito bem a Bahia, Nelson Rufino, e aqui o Zé Luiz do Império, né, do Império Serrano, que eles escreveram uma música que justifica, que talvez explique bem isso, né? Que se chama Tempo E. E eles falam mais ou menos assim, né? Um amigo meu queria ter a glória apressada. Esqueceu que o tempo tem lugar e hora marcada. Chegou no lugar primeiro e o tempo mais atrás. Esperou sentado em pé, cansou, finalmente aprendeu mais. Tempo erererê, tempo arararará. Tempo me disse que só com tempo a gente chega lá. Aí na segunda parte, né, eles vão lá, né? Mil exemplos tem o mundo sobre o tempo, minha gente. O amor no dia a dia, a saudade, que é uma relação do tempo, né? E o batente. Aí ele fala lá, veja a fruta que é madura por processos não normais, não tem a cor nem o cheiro, nem sabor das naturais. Não adianta você acelerar o tempo, né? O veloz já é aquele que tem tempo, inclusive para sorrir. Mas não porque tirou um ano sabático, porque não trabalha, né? Ou porque consegue praticar yoga todo dia de manhã, não. Mas porque ele percebe, e a gente conversou um pouco sobre a qualidade do tempo, que o tempo que humaniza as nossas relações não é aquela hora que você gasta, né, olhando uma paisagem, mas é 3, 4 segundos que você usa numa manhã como essa, igual a nossa,